Olá, meus queridos empresários e empreendedores em ação, tudo jóia com vocês? Estamos aqui hoje começando mais um Epa Podcast. É isso aí, galera. Quase cuspi meu chiclete aqui no microfone. Não, pão. Olha, galera, muito obrigado por nos acompanhar. Estamos aqui mais uma vez com um episódio maravilhoso, trazendo para vocês mais uma convidada muito especial que vai dar pra gente hoje aqui várias informações valiosíssimas. Muitas dicas do tema que eu amo. Do tema que a Milka ama. Porque Vamos é um falar tema... sobre- Eu também Eu amo. sei que você porque- gosta, mas é que Sim. tem mais a ver comigo, meu Claro, amor. com certeza. Assim, é uma coisa muito importante, principalmente para as mulheres, tá? A mulherada aí com certeza vai amar esse tema de hoje. Então fiquem ligados e colhem com a gente já. Ó, botãozinho no like aí, ó, sem dó, não dói, não é alfinete, tá? O likezinho, o joiazinho. Então, Comenta, vamos compartilha. que vamos. É isso Se aí. inscreva no canal, ajude a gente a crescer essa audiência, pessoal. Falta pouco aí, ó, falta pouco. E o É YouTube vai isso poder aí. nos recomendar para mais pessoas e mais pessoas vão conhecer o que a gente faz, nosso trabalho aqui, né? Do EPA. É isso aí. Então, hoje, para começar, a gente vai apresentar para vocês a nossa querida Jennifer Venâncio. Muito obrigado, Jennifer, por Seja estar aqui com a muito gente hoje. bem-vinda, Seja Jennifer. bem-vinda. Obrigada. Oi, eu tô amando estar aqui hoje. A gente nem falou sobre o que nós vamos falar, né? Nós vamos falar sobre beleza, gente. Exato, com nós vamos falar sobre Como estética, cuidar do corpo. sobre massagem linfática, sobre Isso aí. técnicas, tá bom? É. A nossa querida Jennifer vai dar hoje várias dicas para vocês aí que estão em casa e também falar sobre o empreendedorismo dela na área da beleza aqui nos Estados Unidos, que é algo que bomba, viu, galera? A gringa que adora essa área de estética de beleza e o Brasil é referência, com certeza, tá bom? É isso aí. Verdade. Vamos lá então, minha querida Jennifer. Hoje a gente não tem uma madruga, eu tô sentindo que o áudio precisava É, um leve ajuste, né? de um Mas leve ajuste, vamos mas lá. vamos que vamos. Faça mágica, madruga. Então vamos. Ó. Jennifer, querida, mais de 5 anos de experiência na área da massagem linfática, né? Toda essa área da beleza corporal feminina, de Floripa. Que Sim. legal, muito bacana. Quanto tempo já que tem que você tá aqui nos Estados Unidos, querida? Vamos fazer quase 10 anos. Quase 10 anos já, que legal. Muito bacana. É muito tempo de experiência É na bastante, América é. já, né? É verdade. E você é especialista em massagem linfática e também técnica de vácuo, é isso, né? Exatamente. Abdominal vacuum, que uma coisa une a outra e é uma mudança de rotina incrível. Fala um pouquinho mais então pra gente sobre essa questão da massagem linfática combinada com a técnica de vácuo, que tá sendo uma coisa sensacional. A mulherada tá amando, né? Verdade. Como tá? Já vou inserindo já as vai, perguntas. vai, porque Como se tá eu fico perdido aí A no meio dessas... adesão do público americano, das mulheres americanas, porque o seu público é 100%? É mais americano. Não é 100%, mas eu diria que 90% são as mulheres americanas. E é Tá muito... a adesão deles, como que é para elas ter a experiência dessa massagem do vacuum, como que é para elas, porque não é comum para a estética americana ter esse tipo de serviço. É verdade. As americanas, elas gostam muito porque a brasileira ela é uma referência, né? Então, eu trouxe a drenagem linfática como uma experiência realmente, né? Onde ali vai desinchar. Eu sempre falo com as minhas clientes que a drenagem linfática, ela é a cereja do bolo, onde, claro, vai trazer um conforto por alguns dias, né? Mas tem que ser uma junção de uma boa alimentação, rotina de excelência, né? Uhum. E a respiração de abdominal vacuum, eu digo para elas que é aquele momento que elas vão ter a disciplina para estar fazendo isso sempre em casa. O corpo mostra o resultado realmente. Às vezes a gente... não, mas eu não tô comendo muito, eu não tô fazendo muita coisa errada, Uhum. por que meu corpo continua inchadinho? Então, a drenagem, ela traz até uma clareza mental, assim, é tão gostoso receber realmente, né, que eu combino uma experiência realmente para cliente na hora da massagem. E as americanas estão encantadas, né? Algumas americanas me citaram, porque eu vi a Jennifer Lopes, né, fazer, ou eu vi alguma brasileira fazer, e me interessei, porque
mostra de fato um resultado na sessão, mas também é aquela sensação, né, de tocar no estômago. Há muitas massagens aqui nos Estados Unidos, as clientes comentam muito que não mexe no estômago, então eu fui testar algumas. Fui em alguns lugares chineses, alguns lugares coreanos, e realmente, de fato, toca no corpo inteiro, mas a barriga é o centro do nosso corpo, é onde fica ali realmente o diafragma, o nosso estômago, a barriguinha ali que gera as emoções, as ansiedades, as felicidades também. Então, as americanas sentindo o resultado, nossa, é uma coisa que encanta. Que bacana. Vicia, né? Falar que é muito bom receber uma massagem, gente. E- Sei de nada, mas eu gosto. Não, receber uma massagem cá entre nós. Vamos lá. Você que é mulher, que está nos assistindo, né? Você que é marido também, já pagou a massagem linfática para sua esposa, né? Já fez ela ter essa sensação de desinchaço, de, né, escultura do corpo, né? De esculturar o corpo outra vez. Então, é bem recomendável, tá joia? E deixa nos comentários aí pra gente, com certeza, por favor. E eu assino Né? embaixo, tá? Invistam. Invistam, olha só, olhem pra vocês verem, a Milka já tá me cobrando ao vivo aqui, já querendo uma massagem ao vivo. Mas, Jennifer, minha querida, você acredita que a maioria das mulheres hoje, né, elas estão inchadas por motivos de sobrecarga emocional? Pode-se dizer isso? Ou é mais algo físico? Você acha que o emocional tá ligado também? Sempre, sempre. Eu sempre falo para as minhas clientes algo que eu aplico na minha vida, né? Que tudo tem uma base. Então, a base, realmente, o corpo, ele mostra as nossas emoções. O corpo mostra a nossa rotina, a nossa realidade. Então, realmente, as emoções, elas fazem isso com o nosso corpo. Elas deixam o corpo inchado e a drenagem linfática vem para release essa região, o corpo mesmo, dá aquela respirada. É um autocuidado. É fantástico. É essencial, né, de certa forma, cuidar e ter esse autoconhecimento em relação ao corpo, né, para poder trabalhar com isso. E a massagem linfática, ela ajuda nisso, né? Que bacana. E o corpo Daí- realmente... Deixa eu só te cortar um pouquinho, meu querido. A gente ficou tão empolgado com o assunto. Acho que eu fiquei tão Sim. empolgada com o assunto. Olha, se eu... Que a gente esqueceu de falar que ela é de Florianópolis, né? Sim, não, eu falei que ela é de Floripa. Você falou? Sim, Florianópolis. inclusive um abraço para todo mundo aí que é de Florianópolis, que é da região aí. Acho que eu que dormi aqui, viu? Não. Um abraço para todo mundo aí que tem. Eu sei que tem muita gente que acompanha a gente que é de lá, hein? De lá, que Exatamente. bacana. Tem muita gente lá do Rio Grande do Sul, do Paraná, tá? De Santa Catarina. Então, ó, um abraço para todos vocês aí do Sul, tá joia, pessoal? Vamos lá, E né? o corpo realmente guarda as emoções? Ou isso é algo que. Por isso que tanta mulher não consegue desinchar, então, né? Na verdade, era isso que a gente estava comentando, né? Então, o corpo, de certa forma, guarda certas emoções através do inchaço, através da inflamação. Muito. E esse tipo de massagem, esse tipo de método traz, então, uma solução, uma terapia para essas... Sim, exatamente. Até muita Incrível. cliente comenta que, claro, tem a parte do toque, né? Então, a gente Uhum. vai estar linfando, desintoxicando o Uhum. corpo e também a retenção de líquido que a gente cria durante o dia. Pode ser pela alimentação, pela falta de exercício, mas muito é pelas nossas emoções realmente, né? O cortisol elevado, né? Então, o hormônio do estresse. Pode perceber, às vezes a gente tá ansioso, já tá com o estômago para algumas pessoas. Essa ansiedade não significa que é algo ruim, pode ser uma ansiedade boa, né? Mas ele, de qualquer maneira, afeta. Tem gente que, eu tô feliz, eu vou comer um pouco mais. Eu tô triste, eu já não sou de comer. Tem gente que tá triste, já come já logo uma lasanha, né? Exato. Então, realmente, cada pessoa reage de uma forma, mas para você ver como realmente as emoções afetam no corpo. Então, claro, é uma consequência, né? Então, acaba que vai inchar pelo cortisol ou realmente pela alimentação, mas a drenagem, ela traz uma drenagem bem feita, realmente, sabe? Ela traz uma leveza no corpo, nítido, e também uma clareza mental, assim, sabe? É muito bom. E aí, o que gera isso? Todo pensamento gera um sentimento que gera uma ação. Poxa, fiz uma massagem hoje? Às vezes, tem umas que saem dali e vai comer um hambúrguer, né? Não julgo, porque às vezes eu também faço isso. Mas, em geral, o que a gente faz? Pô, toma mais água. Porque assim, eu sempre falo para minhas clientes que algumas coisas, alguns sentimentos e emoções, a gente não tem como tirar. Então, eu sempre falo isso nas minhas sessões. Acrescenta algo bom. E isso é para qualquer área da vida.
né? Às vezes um erro que a gente teve, a gente não vai conseguir tirar aquele erro mais, apagar. Mas a gente pode acrescentar coisas boas. Então, a drenagem, ela acaba que para muitas clientes é uma vez por semana ou pós-cirúrgico. Geralmente vai de acordo com cada médico e depende da cirurgia. No início pode ser todos os dias ou pode ser 2, 3 vezes na semana. Por isso mesmo, porque ela, né, tem ali a parte de desintoxicar o corpo, mas também trazer trazer um lifestyle também. Muita gente faz por lifestyle. Uma sensação de relaxamento, de cuidado. Que Exatamente. bacana. Ajuda muito no alívio de estresse também, né? Sim. Muito. O cortisol baixa pra caramba. E é por isso que eu tô trazendo muito isso para as clientes, porque no Brasil o pessoal já tá conhecendo um pouco mais. Mas eu tô trazendo muito essa técnica do abdominal vacuum. Porque quando... eu sempre falo, eu deixo as minhas clientes muito à vontade, porque quando elas sentem o resultado da drenagem, eu sempre falo, eu sugiro para cada uma individual, eu sugiro tantas sessões, ou eu sugiro uma vez, ou sei lá, por semana ou por mês, né? E aí, o que eu falo com elas? Depois, o que você pode fazer por você? É o abdominal vacuum. Porque é uma coisa que você pode fazer sentado, em pé, deitado. E é um tipo de uma respiração. Sabe, às vezes, quando o nosso filho tá lá, fazendo uma arte, alguma coisa, o que a gente fala? Pô, respira. Ou às vezes para as pessoas. Claro. A respiração, ela é algo muito antigo. É algo simples, mas que a gente não faz, né? E a gente esquece de fazer, é simples. E o abdominal vacuum eu falo para as minhas clientes, porque eu aplico isso na minha vida. Eu trabalho com massagem. Eu não posso trazer a energia do que acontece fora na minha vida pessoal para a sessão. E isso me ajuda muito, porque é o momento que eu respiro, chego na sessão, eu trago aquela energia para cliente, né? E é uma troca. A energia de paz, de calma, é uma de delícia. Tranquilidade, entendi, que bacana. E assim, depois que hoje você identifica, né, todos esses problemas e ajuda as suas clientes com essas técnicas que você traz, que você tem experiência e aplica com as suas clientes hoje. Mas eu fiquei curioso com uma coisa. Como você chegou a essa visão de empreendedorismo aqui nos Estados Unidos? Como que você começou? Você viu uma necessidade na mulherada aqui e falou assim, não, peraí, eu vou trabalhar com isso agora, vou fazer as massagens. Como tudo começou, Como tudo né? começou? Conta pra gente. No Brasil, eu já conhecia essa massagem. Tive o primeiro contato com essa massagem, falei, caramba, que legal. Só que a drenagem linfática, ela é feita de diferentes jeitos. Tem pessoas que fazem super leve, superficialmente, que você quase não sente, né? E eu faço da maneira como, nos cursos que eu aprendi, obviamente, mas também da maneira como eu gosto de receber. Todo mundo gosta de sentir uma pressão, não adianta. Então, claro que não é uma pressão tão forte, porque a gente não tá trabalhando ali no músculo da cliente, né? Como uma deep tissue, que é aquelas massagens que são mais pro músculo, realmente. Músculo. Porém, é uma pressão suficiente para realmente drenar o líquido. Então, traz essa sensação de bem-estar. Então, quando eu tive o contato com essa massagem no Brasil, eu já sempre gostei de receber, só que eu nunca imaginei que eu ia gostar de fazer massagem. E aí, eu comecei a fazer por necessidade de tentar algo diferente. De empreender. E aí, as clientes americanas, principalmente as americanas, porque as brasileiras, muitas, já têm contato, já gostam também, se encantaram. Se encantaram e começou a ser uma demanda muito grande. Então, assim, quando eu comecei, eu fazia isso, mas também fazia outras coisas, né? Tinha o seu trabalho à parte, né? Tinha, porque não sustentava realmente só isso. E, sei lá, foi uma virada de chave um dia, porque eu faço realmente algo que eu gosto, eu faço como eu gosto de receber, sabe? Então, quando eu organizei ali a parte profissional, realmente, não, eu vou fazer esse negócio acontecer, foi o clique, assim, que onde as clientes começaram a conhecer, abri o Instagram, comecei a expor mais, né? E aí as clientes começaram a naturalmente, a manter, né? A manter isso. Então, comecei, né, tive esse contato no Brasil, comecei aqui e foi algo que deu muito certo. Então, valeu muito a pena tentar isso de diferente. Se especializou, fez os cursos, fez toda a preparação e hoje você trabalha integralmente com isso. Integralmente. E assim, eu faço meio que a minha técnica de tudo que eu estudei, né? Mas... falando da visão de negócio, eu acho que não importa o tipo de negócio que você tem, o resultado é o mesmo, né? Então, você está vendendo a sua imagem, o seu produto, você precisa só ter coragem.
E foi o que aconteceu comigo realmente. Pô, claro que eu faço isso, eu gosto muito, faço por amor, tem dado certo até então, né? Mas uma coisa vai levando a outra. Então, hoje é esse empreendedorismo, amanhã já me abre portas para coisas diferentes, porque, né, é muito natural a gente ir abrindo, né? Oportunidades, né? Crescendo e trazendo oportunidades para a gente através do servir, né? Para dizer a verdade, né? Você serve da mesma maneira que você gosta de ser servida, né? Você faz a massagem da mesma forma que você gosta de receber a massagem, né? E trazendo a sua experiência e as técnicas, né? As suas técnicas que você aperfeiçoou ao longo desses anos de experiência, fez com que você servisse cada vez melhor. E isso é importante no empreendedorismo, né, pessoal? A gente achar o ponto certo aonde a gente consegue servir com excelência. O próximo, o cliente, né, as pessoas na qual a gente quer cuidar como profissional. E isso traz uma diferença enorme, né, na vida dos clientes. Né? Nesse ramo principalmente, sabe? É aquela coisa... Provavelmente eu não vou fazer isso por muito mais anos. É natural o crescimento, né? E o aprendizado, e os erros também. Eu ainda tô aprendendo muita coisa, tô errando muita coisa, né? Então, agora eu comecei a colocar mais pessoas para me ajudar em alguns aspectos da empresa. É necessário, porque às vezes a gente quer fazer tudo sozinho, mas uma coisa que eu achei interessante no meu negócio, nesse negócio, é que é o básico bem feito. Quando a gente se sente perdido em alguma coisa, volta. Muitas vezes eu reparo isso até em mim mesma. Eu falo, opa, Jenny, calma aí. Pratica o vacuum, e é muito real isso, porque é o que eu trabalho. Pratica o que você tá falando para tuas clientes, sabe? Claro. Porque acaba que eu passo pela experiência, e muitas clientes às vezes deitam ali na maca e falam algo que tá acontecendo na sua vida, né? E então eu trago muito a visão do básico bem feito, que faz muita diferença a longo prazo, né? Então, a drenagem, a respiração... Mas isso é algo que hoje eu faço braçal. E com isso, eu vou criando novas caixinhas na cabeça, vamos dizer assim, né? Não, agora eu posso talvez seguir esse caminho, outro caminho. Mas a gente só chega nesse ponto quando tem a coragem realmente de não começar o negócio, né? Fazer acontecer. E você trouxe uma questão sobre fazer porque gosta. Isso é muito importante, porém... Não é todo negócio que a gente vai fazer porque ama. Claro. Muitas vezes a gente vai fazer pelo dinheiro. Então, uma coisa que eu reparei muito no empreendedorismo Brasil e Estados Unidos é que também tem uma diferença no marketing, né? Tem uma diferença ali de como você cativa o seu cliente. Até às vezes eu converso com algumas mulheres aqui que empreendem em português, né? E eu falo, bacana, porque eu trago algo brasileiro também. Mas às vezes o nosso nicho também de trazer para as americanas é muito bacana porque... Aqui, os americanos, eles têm a ideia do tip, né? Eles têm a ideia da abundância também, claro. Né? Então, a minha clientela, inclusive, eu já peguei um padrão de clientela que vê isso, a importância disso para lifestyle, porque é muito normal nós, imigrantes, estarmos aqui e muitas vezes, mas investir nisso não é minha prioridade, né? Por isso que eu trago muito a ideia do abdominal vacuum. Porque aquelas clientes que às vezes não podem estar ali na correria do dia a dia ou realmente não é uma prioridade pagar por uma massagem, faz pelo menos a respiração, elas fazem a respiração que ajuda muito no core, ajuda muito para mulheres que tiveram filho e muitas vezes têm diástase. Ajuda muito essa respiração, controle do abdômen, né? Que é o meio do nosso corpo. Pessoas que surfam, por exemplo, têm essa noção de que a gente precisa usar o centro do nosso corpo para realmente ter um equilíbrio, né? Então é o meio aqui que a gente precisa só manter, então ajuda muito. Bacana. E hoje você dá aula também, né? Você faz classes de vacuum, né? Faço. Também. Isso aí é muito bacana. E é uma coisa que eu acho que inclusive no Brasil também tem muita gente que não sabe trabalhar com isso, sabe? Com a respiração, o vacuum, para poder manter a linha de cintura, para poder manter a saúde, mantém os órgãos no lugar também, né? Então você consegue fortalecer também o diafragma, o vacuum, como, o abdômen, né? Como a gente fala. Eu dou pitaco aqui, gente, porque eu gosto de esporte, tá? Então já não vai pôr nos comentários aí e vai falar assim, o Bruno sabe tudo, não, mas olha, eu sei um pouquinho de cada coisa, eu estudo bastante, tá? Eu faço as minhas academias também, gosto de estudar, então, né? Mas aqui, realmente, o abdominal vacuum, ele não é algo tão novo. É porque agora está sendo mais exposto para algumas pessoas, exato. Mas sabe os fisiculturistas, por exemplo, quando eles vão fazer as poses, eles já fazem isso. E tem... Fazem a sucção. Exato. A sucção que ajuda na postura
né? Não é só a parte da frente, ajuda na postura, Sim. né? Ajuda a parte ali da lombar também. Da lombar. E ajuda muito Abdômen. na parte da frente, né? Que é a respiraçãozinha que a gente vai controlando ali. Fisiculturistas, fisioterapeutas, eu percebo que eles ensinam muito isso. Já tá uma coisa bem falada ultimamente. Trazendo mais nessa... porque é uma técnica milenar, né? Então, hoje a ciência já está trazendo um pouco mais isso, então, né? Exatamente. Que bacana, meu. Muito bom. Vamos, cortou meu som. vamos pra frente. A gente tá tão empolgado aqui com o assunto. Não cortou o som, não. Seu som tá bom, hein? Então tá E bom. o que você vê, né, no corpo das mulheres que elas mesmas não conseguem enxergar hoje? Assim, o que você, como, né, profissional da estética, vê que as mulheres, de certa forma, não conseguem enxergar, que elas precisam trabalhar, que elas precisam dedicar um pouquinho mais, fazer alguma coisa que possa trazer para elas um pouco mais de benefício em relação à melhoria do corpo delas? Nós, mulheres, em geral, pela sociedade, a gente já tem uma cobrança muito grande com a parte estética, né? Padrão de beleza, né, exigido Tem pelo... isso. E a gente foi criada, a gente gera filhos, né? E tem uma mudança muito grande no nosso corpo. Uhum. Então, eu ainda volto na ideia de que é o básico bem feito, né? E que é o difícil. É o difícil, porque às vezes a gente já parte para a ideia da cirurgia, a gente parte para a ideia do resultado mais rápido e grandioso, né? Uhum. Porque eu entendo, a rotina, a disciplina é uma coisa que requer tempo, Dedicação todos os dias. mentalidade. Exato. Então, assim, a respiração do vacuum é uma coisa tão simples. Precisa de tempo? Se parar pra pensar, não, porque a pessoa fica ali fazendo 10 segundos. Mas eu falo isso muito para minhas clientes. Para mim é mais fácil falar isso hoje, porque eu trabalho com isso. Uhum. Mas eu já fui a pessoa sedentária que não fazia, porque imagina, você tá o dia inteiro fazendo um monte de coisa já da tua rotina. Vai parar pra respirar. Quem que para lembrar de respirar? Às vezes a gente não lembra de tomar uma água. Né? É verdade. Mas quando eu acho que tudo na nossa vida que fazemos repetidamente, colocamos um foco, faz muita diferença. Eu tenho, nesse tempo todo que eu trabalho com isso e trago mais essa lembrete para os meus clientes. Façam a respiração de abdominal vacuum. Eu tenho muita feedback das minhas clientes falando a diferença que faz no dia a dia. Aquele momentinho que a gente tá estressada, aquele momentinho que tá com azia. Sabe quando come alguma coisa ou tem algum tipo de emoção que dá uma azia? Exato. Então faz esse tipo de respiração, melhora a dor, melhora a sensação e como consequência vem a estética. Porque muitas das coisas são só consequência dos hábitos que a gente faz, né? Às vezes a gente só quer ver o de fora já, o resultado, né? É verdade. Mas realmente, é por isso que eu sempre falo, faz o básico bem feito que o resultado que você quer da estética vai vir natural, porque você já tá fazendo, né? Bem naturalmente. E você já viu uma transformação física começar com uma conversa emocional? Isso já aconteceu em algum momento com você? Já aconteceu, acontece. Faz todo sentido, e né? eu vou falar isso comigo. Eu sou a prova disso. Eu sempre trago isso para as minhas clientes, né? Eu já chega aqui na América, a gente se emociona, né? Quer comer de tudo. É tudo muito chamativo, né? Muito em conta. As comidas são muito baratas, muito né? acessível. É tudo muito acessível, é tudo muito bonito, né? Comida, um donuts A foto do McDonald's, gente. Um donuts é muito colorido, as fotos das lanchonetes são muito bacanas e tudo mais. Isso é uma coisa que, de certa forma, hipnotiza a gente, né? Claro. Hipnotiza, né? E olha como vai a mentalidade. Poxa, eu trabalho tanto, eu mereço. E realmente merece. Por isso que eu sempre falo, eu sempre falo para minhas clientes, eu não tô pedindo para você mudar os seus hábitos alimentares. Às vezes é muito difícil a gente sair de um estágio que a gente tá, né? Então o que eu falo? Eu não tô pedindo para você tirar nada, só adiciona. Toma um refrigerante, adiciona água. Bebeu, adiciona água. Comer um pouco a mais, adiciona água. Eu sempre trago o básico bem feito. Adiciona água, beleza. Agora, já foi a água, tomei, sei lá, meus tantos de litros de água por dia. Tenta fazer o abdominal vacuum. Tudo bem se esquecer, mas eu tô ali relembrando, né? Entendi. Sempre fazer o abdominal vacuum. E acaba que até quem não é meu cliente, quem me segue, acaba vendo
vendo isso e, poxa, Jenny, que legal, nossa, eu até deveria estar postando mais, né? Todos os dias, realmente, que é uma coisa interessante pra gente estar relembrando que é aquilo ali, é só fazer e aí os resultados começam a vir, porque daí você começa a sentir a diferença e tal. Eu fiquei viciada nisso. Às vezes, realmente, eu tô fazendo até uma massagem, tô ali pensando em uma coisa, fez o vacuumzinho, falei pra cliente, me melhora. Então, eu falo daquilo que eu vivo realmente, né? E isso Bom, é bacana. E Deu até vontade de fazer. Não, eu acho que eu vou começar a querer ganhar alguns Parte quilos para poder, né, ter uns pneuzinhos de um lado e do outro e começar a fazer massagem também. Nossa, Mas é muito bom. é porque Pra assim, lá, a massagem, Deixa só comigo. não, homem tem a necessidade de massagem para poder aliviar o estresse. A mulher Verdade. tem necessidade de massagem não só para o estresse, mas também para cuidar do corpo, para poder cuidar da linha do corpo, né, para poder trabalhar a questão das inflamações, né? Você vai falar um pouquinho pra gente também sobre as inflamações, né? E trabalhar essa questão das inflamações, muitos sinaizinhos aí que a mulherada tem terror, né? Celulite, estria. Então, tudo isso também ajuda, né, a massagem linfática. Ela, de certa forma, ela trabalha em cima disso tudo para poder trazer mais, podemos dizer assim, que mais respiração para o corpo, uma melhor circulação. Uhum. O contato com a mão na pele, né? Ela ajuda a pressão que é colocada ali também, trazendo toda a toxina e a retenção de água para os linfos, ajuda muito na celulite. A estria já parte para um outro procedimento, questão de pele, que eu também trabalho com essa região, que é mais uma questão de, muita gente acha, né, que é questão de estiramento da pele, porque cresceu e tal. E a estria tá muito ligada ao cortisol, tá? É sério? O hormônio do estresse. Que coisa. Não é à toa que muitas mulheres que engravidam, há muitas assim, estria e muitas não, né? Então, tem a questão muito disso, mas também tem a questão de estiramento de pele e tudo, mas para ver o quanto que o cortisol é um hormônio que afeta em várias áreas, e eu não tô falando só de pessoas que têm o cortisol, mas eu não sou estressada e, né, tenho estrias, muitas vezes remédios, tem remédios que são tomados por N razões, geralmente no hospital e tal, que tem o cortisol, então observa quem tem aquelas estrias muito grossas, se você já teve algum procedimento de hospital que já foi, né, precisado do cortisol, ou até faz cirurgia, aquelas colas que eles colocam, muitas vezes também tem isso, é um outro segmento também, que muitas mulheres se incomodam, muitas não, e na massagem a celulite, ela melhora demais, mantendo, claro, uma rotina, uma constância, como tudo na vida, né? A gente brinca que o exercício, a academia é um tipo de coisa que é constante. Às vezes você acha, não, já cheguei aqui, agora não preciso tanto. E aí começa a voltar. Coitado. Sim, começa a voltar, porque tem que virar um hábito, né? Tem que ser um hábito, é um estilo de vida mesmo, porque a gente come todos os dias, a gente escova os dentes todos os dias. Mas o que eu acho interessante da drenagem linfática é que eu nunca trago a questão de estética, porque eu acho que cada corpo é individual. E eu gosto muito disso, porque nós brasileiras, eu sou de Florianópolis, então, claro, lugar de praia, a gente se preocupa às vezes um pouco mais com a estética. Mas o ponto não é esse. Porque a estética, ela é diferente para diferentes tipos de pessoa. O que é bonito para um não é bonito para outro. O que eu trago na Body Glow é bem-estar. Porque quando você tá bem com você, não importa o estético. Ele vem. Não é muito real isso? Vem, né? Ele vem automaticamente, né? Ele vem automaticamente. E o estético, eu vou te falar, às vezes vem automaticamente num resultado do corpo, mas às vezes vem automaticamente num resultado de sorriso. Literalmente, tu tá tão bem que tu leva até as outras áreas da tua vida melhor. Exatamente. O cuidado com o filho, a tua rotina, né? O cuidado com você mesmo, o seu casamento, seu trabalho, né? Eu atendo muitas mulheres, às vezes, que são médicas ou algo do tipo, né? E tem muitas responsabilidades, elas falam, nossa, esse é o meu momentinho, assim mesmo, que eu chego aqui e parece que alivia, né? Então, é muito, muito real isso, assim, que eu nunca foco numa estética, porque isso vai ser natural da escolha da pessoa. 100% corporal, né? Exato. Que legal. Eu gosto muito mais de trabalhar o mental. A essência. A partir do momento que você tem uma base boa, o resto todo vai ser uma consequência. Aí você escolhe a consequência que você quer ter, né? Basicamente, então, a gente pode falar que não é possível modificar o corpo sem modificar a mente. Eu acredito muito nisso. Vivo isso,
né? Vi muita já diferença, vejo muita diferença no meu dia a dia com isso. E de ver as clientes também falarem isso, né? Uhum. Bom. Que você tem pra dizer? Qual é? Calma aí que calma que eu tenho mais perguntas que você hoje, tá? Vai lá. Tá Eu interessado. sei que você tá interessado em pagar a sessão pra Não, mim. eu quero perguntar pra ela uma coisa Exatamente. que eu acho que o pessoal que tá em casa hoje vai entender e vai Qual é essa identificar. dúvida? Assim, muita gente pode estar vendo aqui a gente hoje, vendo a Jennifer falando assim, nossa, Jennifer, mas você tá falando de saúde, mas você já é uma moça bonita, esbelta, já tem um corpo legal. O que você pode dizer para essas mulheres que antes de tentarem se enxergar, elas já começam a ver certas dificuldades, né? E começam a enxergar assim, certas barreiras emocionais. Né? Você sempre foi assim, você sempre trabalhou assim, sempre teve o seu corpo assim. Conta um pouquinho pra gente. Interessante demais essa pergunta, porque eu gosto muito de falar nesse assunto. Olha como as pessoas nos enxergam, né? Ah, Jenny, você tem isso, isso. Eu, de fato, sempre ouvi isso. Até quando eu vim para os Estados Unidos, que eu comecei a me emocionar e a comer de tudo, eu engordei um pouco. Meu pai comenta muito sobre isso. Ele fala, estava muito mais gordinha aí, eu não conseguia me enxergar assim, né? Mas todas nós, mulheres, a gente tem alguma coisa no corpo que quer melhorar. Né? Quando a gente olha assim, poxa, quero melhorar isso. Muito magrinha, quer engordar. Muito gordinha, quer emagrecer. É muito normal isso acontecer no nosso mundo feminino. Porém, por isso é que eu trago muito a questão do bem-estar. Porque quando você se aceita, quando você tá bem com você, muda muito. E eu sempre tive problema com a minha autoimagem. E a Body Glow, ela me salvou nesse ponto de eu trabalhar com mulheres, curar mulheres, de tanto eu trazer essa... Porque eu vejo beleza Em tudo, em né? tudo. É sério, é assim, eu gosto de ver as pessoas se sentindo bem. Então, quando você tá bem, você já tem a beleza. Claro, às vezes um corpo é também a cereja do bolo, mas não é nada comparado a você ser feliz, você estar bem, né? Claro que é bacana cuidar do corpo, cada um tem um biotipo. Eu, basicamente, sempre tive esse biotipo que eu tenho. Agora eu tô mais magrinha, mas eu sempre tive esse biotipo. Mas não é só o corpo em si. Isso é um resultado que cada uma vai ter. Mas é mais a questão de realmente a gente estar se cuidando. Numa massagem, eu consigo perceber muito isso. A gente está se cuidando no toque, ali na massagem. E acaba que isso traz resultados, benefícios internos. De, poxa, eu tô fazendo algo por mim. Porque nem todas vai gostar de academia. Eu, por muitos anos, não gostei. Ou algum esporte, porque é muito normal quando você cria uma certa responsabilidade com a vida, né? A vida do adulto, ela é bem corrida, Pesada, bem né? pesada. Corrida. Exato, e a gente acaba dando prioridade para as coisas maiores, né? Num grosso, né? Num geral. E cada um tem uma realidade também. Então, às vezes, vai ter umas pessoas que pode ter alguém para cozinhar para você, fazer uma limpeza na sua casa, mas tem mulheres que fazem tudo, né? Então, a massagem, ela traz só esse conforto. E aí, algumas mulheres conseguem mudar o corpo através disso, outras é só o bem-estar. E aquela sensação do tipo, ok, eu tenho uma disciplina de fazer algo pra mim. Entendi. Meio tá que dá um melhorando. start pra mulherada começar voltar a ter uma autoestima, voltar a cuidar do corpo. Entendi, que bacana. Qual o erro mais comum que é das mulheres quando tentam melhorar a barriga? Que você percebe que elas começam por aí e talvez aí não seria o melhor caminho. Interessante essa pergunta. Eu trabalho com a massagem, que ajuda muito, e essa respiração do vacuum, eu sempre trago muito que melhora ali a região. Sabe quando a gente tá com fome que fala come uma maçã? Eu sempre brinco com as clientes e falo assim, tá com fome? Toma água e faz o vacuum primeiro. Né? E aí vai sentindo o que você sente. Porque muitas vezes a gente coloca a comida como um refúgio emocional, né? Então, se a gente troca um gatilho por outro, né? Vai tomar água e pensa se é fome mesmo ou o que é. E não é para ter um corpo magro. Não é para isso. É só realmente mudar gatilhos para que a gente se observe mais. Poxa, o que tá acontecendo comigo? Ah, às vezes é um negócio simples. Realmente, comer é simples. Você vai lá, ou às vezes tem que cozinhar, né? Exato. Mas também tomar uma água e fazer o abdominal vacuum também é simples. É meio que uma âncora, né? Uma ativação ali de um certo cuidado, de uma chave que a pessoa tem que virar às vezes, né? Exatamente. Isso se encaixa
na vida do empreendedor, né? Às vezes a gente fala assim, e o que que isso tem a ver, né? Você pode estar se perguntando em casa, o que que isso tem a ver com empreendedorismo, Bruno? Tem tudo a ver. Se você é empreendedor, você é empresário, você já passa por um estresse, um grau, um nível de estresse tremendo, naturalmente, porque empreender é viver um lifestyle, uma vida radical. Todos Você os está dias. você tá no pico, no nível de adrenalina todo o tempo. Todos os E dias. se você não cuida do seu corpo, se você não cuida da sua saúde, né? Não é só do corpo, a gente não está falando aqui, né? Nós estamos com uma falando de- esteticista na nossa frente aqui hoje, que ela está trazendo para vocês as informações do porquê é bom cuidar do corpo, é bom ter uma auto, né, imagem, uma autossuficiência em relação a se cuidar, cuidar da saúde. E que isso tudo não é só corporal, isso também é físico, é emocional, né? É algo espiritual, traz para você uma paz de espírito, traz para você uma recuperação de todo esse estresse, de toda essa adrenalina que nós, empresários e empreendedores, passamos, né? Recomeço de energia, né? Um start recomeço de novamente, energia. E sem contar que, principalmente para a mulherada, empresária e empreendedora aí, é algo que traz uma renovação de energia, uma autoestima tremenda, né? Muito, muito. É uma sensação muito gostosa. E até pra mim, tá? Mas isso é muito engraçado, porque às vezes eu pego alguns clientes, assim, né? Que eu tô mais cansadinha e volta aquela energia gostosa. Tem vezes, assim, que, né, eu tô com uma energia boa e às vezes não é nem por maldade. Às vezes é só, né? Poxa, a energia dá uma Cansaço mesmo. baixadinha. E eu sou muito natural com as minhas clientes. Eu falo, ó, eu sou um ser humano. Hoje é muito raro eu cancelar, porque eu sou muito correta com o meu trabalho e as minhas clientes, mas às vezes é normal, acontece. Só que até nisso, quando as clientes marcam comigo por um aplicativo que eu tenho, elas recebem um e-mail. E no e-mail já tá escrito, massagem é uma troca de energia. Então, às vezes eu vou na casa da cliente, às vezes a cliente vai pro estúdio, né? Então, o que acontece? Às vezes eu falo pra ela, ó, se às vezes a energia não estiver boa ou algo do tipo, eu vou falar com você, porque eu quero sempre trazer a melhor experiência pro cliente. Mas é muito normal, às vezes, falta uma força ali, né? Pra massagem, então é muito raro acontecer, mas sou mulher, às vezes tenho meus períodos também, né? Claro. E às vezes isso acontece, mas é tão gostoso, assim, ver a troca de energia que a gente tem. Aí tem mulheres que chegam, conversam um pouco mais, tem outras que não. E aí começa a entender o propósito, sabe? Todas elas saem dali sempre se sentindo melhor e, caramba, que sensação boa eu cuidar de mim, fazer isso por mim. Às vezes não fez outras coisas, mas fez a massagem, já tô me sentindo bem. Que legal. Tá que legal. eu sei que talvez aqui no estádio seja um pouco mais diferente, mas dizem que, principalmente o pessoal que trabalha na área estética, né, e no caso corporal, porque tantas mulheres têm vergonha de mostrar os seus próprios corpos para uma profissional? Você acha que... Eu consigo perceber Como isso que é aqui? mais nítido aqui em Utah. As mulheres são mais reservadas, né? Então, até no momento de fazer a massagem, já percebi isso muito, essa diferença das mulheres aqui de Utah e das latinas, né? É sério? Nós, assim, às vezes, na minha maca ali tem os lençóis, então você pode deitar com o lençol por cima de você ou, às vezes, o lençol embaixo, né? Então, as brasileiras, às vezes, só vai ali e deita, Qualquer né? jeito. E eu acho que é uma questão muito... Trabalhar com o que eu trabalho, tu tem que ter algo além da técnica. Você tem que ter o feeling né? com o cliente, né? Então, assim, eu também uso a técnica americana, né? Na hora da massagem. Então, eu descubro a cliente cada partezinha do corpo, procuro não deixar desconfortável, porque a drenagem, alguns linfos são muito próximos de algumas partes do nosso corpo, que às vezes a cliente pode sentir desconfortável. Se eu sinto a vibe, o que eu falo com a cliente? Vou explicando cada passo a passo. Você quer que eu explique? Ó, isso aqui eu tô fazendo isso, porque, né? Tô trazendo aqui e tal. E já tive vários casos de clientes me falando, me agradecendo, né? Poxa, muito obrigada por me explicar cada passo a passo. Eu tenho isso e isso. E eu sempre trago um ponto positivo ali da cliente, né? Porque tem clientes que, nossa, às vezes está num estado tão ruim consigo mesma que às vezes traz ali o problema e tal. E eu sempre procuro trazer o melhor para cliente. Então, automaticamente traz isso para mim também. É muito gostoso. Legal. Essa questão de identificação, né? De você identificar o nível, né, de aceitação do cliente em relação às suas técnicas ou não, isso aí você acha bem importante ser empregado na área da estética, principalmente na área da massagem, né? Seja massagem linfática ou seja outros tipos de massagem, outros tipos de estética onde você trabalha diretamente com acesso ao corpo do cliente, ao toque com o cliente, né? O que você tem
que você pode recomendar para outras pessoas, né, que talvez trabalhem com isso também? Alguma técnica que você utiliza, algo que você identifica com mais facilidade, que traz um retorno melhor para os clientes? Sim, eu acho que na minha área, na área que as mesmas mulheres trabalham comigo, o que eu percebi é fazer com amor aquilo que você faz, fazer bem feitinho mesmo, sabe? Uma drenagem gostosa ali, que você tá dando do seu melhor, né? Então, até na venda de um produto ou qualquer coisa, fazer aquilo ali, né? Trazer uma experiência pro teu cliente, né? Não tá ali socando um Exatamente. um pedaço de carne para receber o dinheiro no final. Tem clientes que gostam mais de informações. Então, também outra coisa bacana, traz informação para o teu cliente. Tem cliente que não liga. Eu geralmente pergunto, você quer que eu traga durante a massagem? Geralmente mais na primeira vez, né? Tem cliente que pergunta umas perguntas e sinceridade sempre. Já teve cliente que me perguntou coisa que eu falei, ó, não vou mentir pra ti não sei isso aí, mas vou pesquisar pra te falar, né? E eu sempre brinco com minhas clientes, ó, eu sou bem esquecida, meu dia é bem corrido, então se eu não lembrar, me lembra ali. Eu acho que você ser natural, se envolver com aquilo ali, é muito gostoso, você sentir o processo e o resultado das coisas. Então, assim, falando do meu empreendedorismo como mulher, eu vi isso muito nítido, né? Que o dinheiro, ele também vai ser o resultado. Se o nosso foco sempre for o dinheiro, parece que ele foge da gente. É impressionante. Que bacana. Mas se você foca em fazer um trabalho bem feito, é tão natural o cliente voltar, porque você foi natural ali. E é se identificar também. Vai ter gente que vai se dar bem com isso. Eu achava que eu não ia me dar bem com isso. Como que eu descobri que eu me dou bem com isso? Tentando, fazendo. Que legal, que bacana. Bem, segundo pesquisas de algum lugar aí que eu pesquisei, de uma faculdade aqui dos Estados Unidos, dizem que o corpo da mulher aqui nos Estados Unidos é mais inflamado. Pode ser muito verdade, porque a comida brasileira, a gente tem aquela coisa muito mais orgânico, a gente tem aquela coisa do mais comida de verdade, que brasileiro tem mania de falar, né? Que é o arroz, o feijão, a comida de verdade. Aqui, o almoço deles geralmente é mais um snack, um lanche, e vão ter o jantar, né? Aí no jantar, que geralmente é mais comida mesmo. E aqui se torna muito fácil você comprar fast food, né? E comida industrializada. Comida industrializada. É muito mais fácil aqui. Mas quem já tem isso, eu tô falando para pessoas que têm o dia a dia, não tem lifestyle de saúde, né? Eu já tive os dois mundos. O mundo que eu não tinha esse lifestyle de saúde e o mundo que eu tenho. E dá para notar bastante diferença no corpo, sim. Então, é bem possível que as mulheres americanas tenham o corpo mais inflamado, realmente, e por isso que elas estão amando tanto a drenagem linfática e está sendo algo muito... Eu hoje atendo em Utah, então Utah não tem tanta mulheres que fazem isso, né? Mas se vai para outros estados, Miami e tal, as mulheres já conhecem mais. Já tem mais hábito. E por isso que deu tão certo aqui também, porque as mulheres falam... Muitas que estão se mudando pra cá, caramba, eu fazia isso em tal lugar e tal, gostei, vim aqui com você. E, assim, é uma coisa que muita gente pode fazer, mas a maneira como você faz muda muito. Eu acredito que eu me dei bem no meu negócio, porque realmente eu trago a minha essência, quem eu sou. Eu sou a Body Glow. Então, eu trago isso. Então, outras pessoas também fazem a mesma coisa. Algumas moças vêm conversar comigo, Jenny, mas como é que você faz pra ter cliente e não ter? Porque isso aí também é um conjunto de dedicação para aquilo ali acontecer. Eu entrego um bom resultado e um bom produto? Sim. Mas eu também entrego outras coisas além, né? A energia para estar ali com a cliente, para se preocupar com aquele momento da cliente, né? Que legal, que Muito bacana. bom, parabéns. Exato. É assim, quando você cuida bem do seu cliente, todo o restante vem como resultado, né? Você planta, você colhe Como aquilo uma que você plantou. né? Exatamente. E me fala uma coisa, Jennifer. Qual foi a sua primeira dificuldade quando você resolveu abrir o seu negócio, né? Resolver abrir a Body Glow e você falou assim, não, agora eu vou abrir o meu negócio, eu vou servir, né? Vou ser eu mesma, vou ser verdadeira. Mas, querendo ou não, você começou a trabalhar no seu empreendedorismo, no seu empreendimento, e você teve algumas coisinhas ali Que nada é 100% flores. Que não é 100% flores, né? Com certeza. Conta pra gente aí quais foram as dificuldades que você enfrentou quando você começou o seu negócio. A primeira é medo. É medo. É tudo mental. É muito doido isso, mas com medo vem os obstáculos. Ah, mas não vai dar certo por isso. Eu lembro, muito interessante isso, porque eu lembro que eu comentei com alguns amigos meus. Falei, nossa, eu queria que desse certo isso, né? E a maioria falou, nem tenta, não vai dar certo por isso, por aquilo. E eu lembro que eu comecei cobrando na minha massagem um valor X, né? Um valor mais baixo do que eu cobro hoje.
E eu achava na época que era bastante. Eu comecei a acreditar, realmente, é muito caro, né? E aí eu comecei a ter muita demanda de cliente, muita, num ponto que eu ficava muito cansada, eu, né, trabalhava muito e tal. Falei, quer saber? Algumas clientes minhas começaram a me dar essa sugestão de, se fosse tu, aumentava. Por quê? Porque às vezes eu quero trocar o horário, eu prefiro que você tenha horário disponível pra mim pra trocar. E eu comecei a mudar novamente mentalidade. Comecei a mudar a mentalidade. Porque assim, eu vou ser bem honesta, eu não tenho muito conhecimento, não. Dizer assim, nossa, eu tenho um contador que faz e que me ajuda, que faz. Não, eu não tinha nada disso. Eu fui com a cara e a coragem. Né? Então, é tudo mental. Quando você... Qualquer coisa que você enfrenta na sua mente... Eu vou te falar, hoje eu me dou bem na Body Glow. Eu tenho certeza que qualquer outra coisa que eu abrir, eu vou me dar bem. Qualquer outra coisa que eu fazer, eu vou me dar bem. Porque isso tá na pessoa. Né? Não é algo que eu estou fazendo ali. E eu percebi isso muito nítido, que quando eu comecei a Body Glow, que nem eu falei, eu gosto de receber a drenagem. Às vezes eu tô fazendo drenagem na minha cliente, eu já tô ali, nossa, eu queria tanto receber, sabe? Uma massagem assim. Vamos trocar de lugar. Exato! Segue o ritmo da música, coloca uma música calminha, vai drenando, sentindo, né? Uma sensação gostosa. Você se envolve com aquilo ali, né? Então eu gosto muito do que eu faço, tenho muito orgulho do que eu faço, mas ao mesmo tempo quero crescer. Mas eu também gosto muito do que eu faço, porque falando de mulher pra mulher, pra mim também traz paz, claro, né? Eu tô ali curando uma pessoa, sei lá, curando no modo de dizer, né? Às vezes pode ser numa conversa, pode ser nas mãozinhas, tá ali mesmo no corpo da pessoa e tal. E eu também tô me curando, porque eu falo, caramba, me dá aquela paz, assim, aquele respiro do dia, né? Mas nem sempre vai ser assim. Às vezes a gente vai ter que ser correria em outras áreas da vida, que hoje também, claro, pra mim é mais fácil, porque eu não tenho filho, né? Mas pra mulheres que têm... É um obstáculo, talvez, em alguns pontos, depende da tua situação, né? Mas eu ainda sou da opinião que precisa ter coragem, porque o obstáculo sempre vai existir. E o maior tá na nossa mente. É isso aí. Que Muito bacana. bom. Teve algum momento, assim, aonde você falou assim, caramba, agora não tem saída aqui. Ou eu vou pra frente ou eu vou pra frente ou eu vou pra trás. Teve. Antes disso acontecer... Provavelmente algumas pessoas já ouviram falar essa frase, mas quando algo bom tá pra acontecer na sua vida, muitas coisas ruins acontecem, né? Antes de dar certo a Body Glow, eu tava no fundo do poço. Assim, emocional, em algumas áreas da minha vida, sendo imigrante aqui, mas eu já tinha o green card e eu ficava tipo assim, caramba, eu deveria ser mais grata, eu deveria... Né? A gente se cobra, assim, muito. E eu falava, caramba, eu deveria... isso, aquilo. A tal das cobranças, né? Sim, mentais. Autocobrança, né? Autocobrança. E eu lembro que eu orava assim com Deus, pelo universo e tal, e falava, né? Poxa, sou uma guria que sempre trabalhei, sempre batalhei. E muitos imigrantes vão se identificar comigo com isso, porque é muito real. A gente chega aqui nos Estados Unidos, a gente encara uma realidade muito cruel também, do tipo, no Brasil eu era alguma coisa, cada um de uma maneira. Chegou aqui, às vezes a gente vai começar numa limpeza. Eu comecei limpando. Só que olha como é mentalidade, tá? Eu limpava casas, geralmente, e empresas e tal. E eu lembro de que às vezes eu chorava. Eu tava limpando, assim, às vezes um banheiro e eu falava, cara, isso aqui não é pra mim. Só que tudo no teu mental, cada um vai levar de uma forma mesmo, né? Mas é você olhar aquela situação. E eu lembro que quando o dinheiro chegava na minha mão, eu era muito grata. Então, eu não gostava do que eu fazia, mas eu tinha uma meta e um objetivo. E isso muda muito a forma como você encara os seus desafios na vida. E aí eu estudava, fazia, né, toda essa rotina de imigrante. E aí eu lembro que, para sair daquela zona de conforto, eu precisava mudar algumas atitudes, algumas maneiras de pensar, de agir. Exato. E aí foi quando eu tentei esse negócio da massagem, só que eu lembro que eu comecei numa empresa, na verdade, que essa mesma empresa hoje, eles estão em Nova York, e ali elas eu fazia a massagem que elas queriam que eu fizesse. Mas aos pouquinhos eu comecei a ensinar elas. Eu falei, cara, mas tem isso que, né, que seria legal. E elas começaram a se encantar pela massagem que eu fazia também. E eu ganhava muito pouco nesse lugar e não era suficiente. Então eu trabalhava ali e ainda fazia... Aí eu já estava cuidando de criança nessa fase. Então fazia 2 trabalhos. Intercalava ali. Intercalava. Então sempre trabalhando. E aí, quando eu comecei a fazer o meu negócio... ainda não estava se autossustentando. Quando começou a se autossustentar, eu tinha um determinado valor e aumentei o meu valor muito mais hoje, sabe? Então, tipo, eu tive medos. Todas as fases eu tive medos.
Só que eu não dei ouvidos para os medos. Então, isso que acontece na minha vida hoje me desbloqueou até em outras áreas da minha vida, né? Que legal. Porque você faz uma rotina, uma base, onde você tem aquela mentalidade para uma área da tua vida, tu acaba tendo para outras, né? Então, claro que muitas coisas assustam, viver assusta, ser imigrante, mas é uma sensação muito gostosa você passar por aquilo e não precisa ser tão dolorido também. Claro que dores a gente vai passar, o processo dói, mas é gratificante, assim, você olhar o resultado do seu processo e dá para levar com mais leveza também, sabe? Trabalha a mente e Faz flui. o vacuum. Faz Muito o vacuum, bem. por favor. Que Muito bacana. bom. É esse tipo de história que a gente traz, essas experiências, esses novos negócios, né? Esses empreendimentos que cada um tem a sua própria história e pode Exatamente. alcançar outras pessoas, incentivando para aqueles que começam, para aqueles que vivem, né? Para aqueles que Exatamente. precisam de um impulsozinho. É isso aí, muito bom. É isso aí. Eu tenho uma pergunta que não quer calar, né? Qual é? Mas primeiro começa por gentileza, deixando o seu like, ativando o sininho, chamando aí a parentaiada toda para poder seguir o EPA Podcast no YouTube. Isso vai fazer com que a gente vai ajudar demais a gente e vai trazer para a gente a oportunidade de trazer cada vez mais pessoas sentadas nessa cadeira aqui, dando o seu depoimento de vida, trazendo informações maravilhosas para a gente. Principalmente informações de saúde, de bem-estar, né? Como a Jennifer está trazendo hoje para a gente aqui. Então, assim, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, deixar o seu like. E antes da gente continuar, eu quero fazer um jabazinho. Você que não tem, né? Você que não tem hoje, né, uma ideia do que fazer, de qual negócio fazer. Você que já é empresário e empreendedor e quer ampliar, né? Trazer mais alternativas para os seus ganhos, para os seus investimentos. Hoje nós temos o nosso e-book, né, que é o Open the Door, e nós temos nesse e-book, né, nós temos duas versões, 2 volumes, e nesse e-book a gente traz, né, 20 negócios De serviços, de 20 serviços negócios e 20 negócios de produtos. de produtos, tá ok? Isso aí, vamos deixar o link abaixo para você poder checar e conferir essa oportunidade. São 20 ideias, gente. É para aquela pessoa que quer começar ou para aquele que quer investir em um novo negócio. É Dicas isso aí. valiosas. Muito bom. Então vamos lá. Minha querida, a pergunta. Já estamos chegando, né? A Mas gente vai já lá está na quase chegando pergunta. no final, mas o vacuum, ele serve também para homem? Sim. Boa pergunta. Ótima pergunta. E é estranho como o homem parece ter mais facilidade de fazer do que mulher. Sério? Vocês já viram esses fisiculturistas? Eu não sei se eu não entendo tanto disso, mas eu não sei se é Fisiculturistas, só né? fisiculturista, mas tem categorias, né, Claro. nesse meio de quem compete e tal. Mas que quando eles vão fazer as poses, eles sugam isso, né? Mostra mais os músculos, Mostra, né? mostra realmente, Traz assim, sabe? mais definição. E eu faço muita massagem também em gente que compete aqui na cidade. Sério? Por isso, porque Uau. daí eu vou trabalhando cada musculozinho ali pra mostrar, drenar e mostrar realmente as fibras, né? As o fibras. músculo ali, sei lá o que eles Aham. trabalharam, pra mostrar melhor aquilo ali. E eu sempre trago a questão de vacuum e eu já percebi que os homens é meio que natural, já faz com facilidade. E algumas mulheres, eu preciso, às vezes, trazer... Tem mulheres que pegam muito fácil e para outras eu preciso sempre trazer técnicas diferentes até elas conseguirem entender. Opa, é assim É assim que que se deveria faz. ser. Ah, Aham. Muito que legal, Então, sim, muito homem. bom. Eu acho que ajuda Entendi. bastante a perder a barriguinha de cerveja aí, hein, galera? Então Provavelmente. não faça da sua não faça da sua circunferência abdominal uma gangorra, hein? Tá? Então já fica a dica aí e segue a Jennifer nas redes sociais para vocês pegarem mais dicas, porque você está investindo pesado nas suas redes sociais agora, né? Tá Sim. trazendo mais novidade, vai trazer mais novidade, né, também. Isso Outra aí. coisa que Informação. é de empreendedor para empreendedor também é isso. Quando você dá o primeiro passo, eu nunca gostei de me expor, não gostava desse mundo de internet, né? E de ficar postando mais. Foi natural. Hoje, pra mim, isso tá acontecendo de forma natural, porque realmente eu tô trazendo algo que eu trabalho, que eu vivo, e tá sendo natural as clientes quererem saber mais. Como que faz o vacuum, né? Exato. Dicas e tal. Exato. Então, eu acabo que eu trago o assunto, né? E tá sendo super bacana ver mulheres fazendo isso e trazendo mais essa consciência na parte de respiração, na parte do abdômen, diafragma, no abdômen, né?
no estômago também. Então, façam um vacuum e agradeçam vocês mesmos depois. Pesquisem no YouTube, técnicazinhas e tal. Ou realmente vai na Body Glow, que ali eu vou ter o meu e-book também. E também dou aulas online para qualquer lugar do mundo. Eu também dou as aulas online, né? Que bacana. E às vezes a gente só precisa daquele amigo pra nos incentivar. Às vezes é uma coisa tão boba, tão simples. Mas é só de ter alguém ali contigo, num FaceTime, né? E falando, vamos fazer juntinhos. Isso já muda bastante. É uma pequena técnica, mas que faz bastante diferença na nossa semana também. Com certeza. Maravilha, maravilha. E já chegando no nosso finalzinho aqui, deixa pra gente, Jéssica... Jennifer. Mas é parecido, bastante gente confunde mesmo. Né? Deixa pra gente o meu som ficou estranho, por isso que eu prestei atenção no som. Meu som, né? Deixa pra gente um conselho, né? De mulher pra mulher, para aquelas que buscam se sentir mais leves com seu próprio corpo, o que elas poderiam fazer, ou o seu conselho para ajudar essas mulheres a iniciarem aí? Para as mulheres que sempre se cobram muito, porque a gente tem disso. Tem mulheres que um pouco mais, um pouco menos, mas em algum momento da vida, ou alguma parte do corpo se cobra. Procura não focar no que falta. Procura não focar no defeito. Melhora ele se tu pode. Mas procura não focar nele. E foca num algo a mais. Então, por exemplo, eu tenho algum defeitinho ali na parte do meu estômago, onde eu tô sempre sentindo dor, sempre me sentindo inchaço. Inchaço aqui, a barriguinha, que às vezes a mulher reclama. Porque não tenta tirar nada. Talvez... não consigo hoje, Jennifer, mudar minha alimentação. Ok, adiciona o abdominal vacuum. Eu sei que parece bobo, mas é o simples que funciona, é o básico bem feito. Bacana. Então é só tentar focar em algo bom. Porque daí quando você tá focando em algo bom, talvez o resultado ainda não chegou como você queria. Mas a sensação de você estar fazendo algo por você, ter a disciplina, novamente voltamos à parte mental. Você já vai não focar tanto no defeito, porque você já está fazendo algo para isso. Sim. Maravilha. Ao longo do tempo, o resultado chega de qualquer forma. Né? Com certeza. Aí, a hora que chega, aí a sensação é melhor ainda, porque você fala, caramba, e é tão gradual que quando chega, às vezes você até esquece daquilo que você fala. Um dia você vê uma foto, alguma coisa, um ângulo que pegou, você fala, cara, que sensação gostosa. De ver, assim, que antes era algo que me incomodava e hoje melhorou. E o bacana é que... Claro que o resultado estético chama muita atenção, mas o resultado da sensação gostosa é incrível também pro dia a dia, né? Que legal, vem naturalmente, né? É isso aí. E chegamos ao fim de mais um episódio. Deixe nos comentários aí se você gostou desse episódio, se você quer saber um pouco mais sobre, né, essas questões, esses detalhes da massagem linfática, dessa técnica de vacuum também que a Jennifer ensina. Nós vamos deixar também os links na descrição para vocês entrarem em contato com ela, né? E tirarem as suas dúvidas, contratarem ela também como massagista, né? Como treinador aí, né, da técnica de vacuum. Conheçam as classes. Com certeza, vale muito a pena. A Milka já tá excited aqui, já tá ansiosa para poder fazer a massagem dela. E voltar a fazer o vacuum também, porque você fazia, né, Milka? Já... Então, assim... Tá na rotina e esquece, gente. Exatamente. Mas é bom ter pessoas como a Jennifer, né, sempre na agenda, né, ali nem que seja na amizade ali no Instagram, né? Seguindo ela ali, porque é uma pessoa que sabe o que está fazendo, é uma profissional da área e que vai sempre estar disponibilizando ajuda e dicas para vocês. É isso aí. Tá joia? Então, pessoal, mais uma vez, curte, comenta, compartilha, deixa o seu comentário, dá um likezinho, joinha no like, né? E ative o sininho, perdão. Aí eu já tô aqui, já tá atacando o TDAH hoje, gente. Então, deixa o seu joinha e segue a gente pra gente conseguir trazer cada vez mais conteúdos aqui pra vocês, tá joia? Aí. Então, fiquem ligados no nosso próximo episódio do Epa Podcast. É isso aí, galera. Esperamos vocês. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.